Isenção do imposto de renda vai subir para R$ 5.000? É verdade isso? Vamos ver isso aí agora. Olá, aqui é o Felipe Geraldo Neto, mais uma vez falando do imposto de renda nacional. Ela fala tudo sobre tributos aqui, contabilidade, finanças. A cadeira faz um pouquinho de barulho. Mas vamos falar aqui hoje dessa questão que ontem, no dia 10, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que está enviando aí a proposta para aumentar a faixa de isenção da declaração de imposto de renda, da declaração do imposto de renda, né, da pessoa física, para quem ganha até R$ 5.000 por mês, né? Importante frisar que é por mês, se fosse por ano, já era, né? Porque a faixa hoje é mais de 28, 29 mil reais por ano, né? Então a faixa para 5 mil por mês, né? Que daí aí, contando 12 meses, 60 mil em um ano. Né? Afirmou o Fernando Haddad ontem que essa proposta aí vai ser enviada após a proposta para diminuição da taxa de juros do crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Lembrando que já em 2023 a questão de juros do crédito consignado já dava muitos problemas, né, entre o Ministério, o INSS, né, e os bancos, né, o Ministério da Seguridade Social, né, do Carlos Lupe, aí entrou com a canetada tentando abaixar os juros na marra, e a Federação dos Bancos reagiu e está nessa contenda aí até hoje entre os juros, e até algumas operações chegaram a ser suspensas, os trabalhadores reclamaram que pararam de comissionar. Então, essa foi uma questão muito importante, e depois do envio dessa proposta para o crédito consignado da iniciativa privada, vai ser enviado a proposta para o aumento, né, da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso foi promessa de campanha do atual presidente Luiz Inácio da Silva, popular Lula, que falou que ia fazer isso. Obviamente, né, a isenção na época era R$ 1.500, mil e poucos reais, para subir para 5 mil, né, para mais que triplicar, é pouco provável, né, de ser feito de uma hora para outra. Mas, ainda assim, ela está sendo proposta aí, vamos ver o que vai acontecer. O que a gente tem a falar sobre isso? Que a tabela do imposto de renda, segundo a Unifisco, né, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a defasagem da tabela do imposto de renda entre 1996 e 2024 é de 167,02%. Foi divulgado no ano passado, dia 28 de novembro do ano passado. A defasagem chega a 167% em 2024. O que significa essa defasagem? Significa que em 1996, a pessoa que ganhava lá 3 salários mínimos, mais ou menos, ela não pagava, ela era isenta. E agora, a pessoa com 1,5 salário já está sendo obrigada a fazer declaração. Não necessariamente ela vai pagar. Tem que ver cada detalhe aí para saber quanto que ela vai pagar, se ela vai ser descontada só na fonte ou vai ter restituição. Tem uma série de análises para a gente ver. Mas, na prática, a pessoa estava obrigada a fazer a declaração, está obrigada ganhando um pouco mais de 1,5 salário. Né? Enquanto há 28 anos atrás, essa pessoa, a pessoa que com até mais de 3 salários, não estava obrigada. Então, essa defasagem se tornou muito grande, ou seja, mais de 1,5, mais de um salário e meio de defasagem ao longo desse tempo, né? 167%, né? Uma defasagem muito grande. Significa que ao longo do tempo, a gente tem que entender isso, as pessoas que ganham menos começam a ser mais tributadas. E durante o período de 2015 a 2022, né, 22 para 23, essa defasagem aumentou ainda mais. Por quê? Não houve reajuste, né, da faixa de isenção, ou seja, o valor nominal, o valor total da faixa de isenção, era 24 mil e pouco, permaneceu durante 7 anos. 28 mil, permaneceu durante 7 anos sem alteração, enquanto o salário mínimo era reajustado, e o pior, o salário mínimo é reajustado abaixo da inflação. Então, para essa turma que ganha nessa faixa de renda por ano, que era 24, 28 mil por ano,
teve acima, né, dessa faixa, na prática, teve uma perda de poder de compra, uma perda do seu poder financeiro e econômico muito grande, porque além de ter um reajuste, né, salarial em geral abaixo da inflação, ainda começou a ter que entrar na faixa de ter que declarar e ter descontado imposto de renda, muitas das vezes sem restituição. Então, esse era um grande problema, é um grande problema ainda, essa defasagem, que vai se chegar nesse ponto que vai ser só para o ano que vem, importante frisar, não vai ser para a declaração desse ano, tá? Vai ser votado ainda se vai ser aprovado esse aumento da faixa de isenção para 5 mil. Então só vai ser para 2026, se for aprovado. Então, mas funcionando, sendo colocado em prática, vai de fato reduzir essa defasagem de uma forma até muito brusca, né? Inclusive, era a reclamação, né, dos economistas que isso representaria uma renúncia fiscal de 35 bilhões de reais, que poderia ter um impacto muito negativo nas contas públicas. Porém, aqui, segundo a CNN, colocou, esse impacto foi reestimado para 25 bilhões de reais, troco, né? E, além disso, o governo também vai propor um imposto mínimo efetivo de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês, um total de 600 mil por ano. Agora, essa questão, vão reclamar, vão falar que estão tributando mais, vão falar que está tributando menos, é uma outra questão, porque, né, no caso, é uma outra coisa que eu também defendo, que é rever essas faixas de enquadramento. Acho que elas estão bem desproporcionais ao longo da história, porque da mesma forma que a faixa de isenção não foi está defasada, essa faixa máxima de 27,5 também acabou começando a pegar pessoas, né, que não tem tanta sobra assim para pagar esse montante tão alto de dinheiro. Enquanto outras pessoas que têm uma possibilidade maior, né, de serem tributadas, acabaram entrando na mesma faixa dos que ganham menos, que gera um grande desequilíbrio para as contas particulares dessas pessoas que estão, né, sendo tributadas aí acima da sua capacidade, enquanto outros estão bem abaixo, né? Inclusive, a maioria, porque muita gente que vive com acima de 50 mil, que a gente tem que entender, ganha dividendos, né? Tem boa parte dos seus rendimentos que vem em forma de dividendo, e os dividendos não são tributados. E os dividendos não são tributados porque o entendimento, né, na justiça brasileira é que, como a empresa já paga o imposto de renda da pessoa jurídica, se ela pagar, se a pessoa física que recebe esses dividendos pagar imposto de renda sobre os dividendos, estará pagando 2 vezes o mesmo imposto que é o imposto de renda, e o que seria bitributação, o que seria crime fiscal. Então, por isso, o dividendo no Brasil é isento. Porém, se você faz um imposto, né, que ele é um imposto geral, você não estaria cobrando um imposto de renda sobre dividendos, estaria cobrando um outro imposto sobre ganhos. E aí não representaria bitributação. Aí essa que seria a mágica firula para poder tributar pessoas que ganham isentos mais de 50 mil, enquanto outras pessoas que ganham menos aí, né, estão sendo super tributadas, né? A pessoa que trabalha paga 27,5% também. É uma coisa bem desproporcional. Então, basicamente isso. Acho que se isso passar, não tem muita esperança não, né? Mas se passar, eu acho que seria uma justiça tributária aí em prática. Tem que ver também qual seria a tabela, né? Eles só falam da isenção até 5 mil, mas não falam o resto da tabela, que também não adianta você isentar para quem ganha até 5 mil e arrochar para quem ganha um pouco mais, que é 10 mil, que para quem ganha 10 mil hoje sobrevive também, porque se torna um equilíbrio, né, negativo, né? O cara que ganha hoje, o cara que ganha, talvez não valha nem a pena para você ganhar 3 salários mínimos ao invés de ganhar 1,5 salário, porque você paga de imposto a diferença, praticamente. Não tem super ganhos, né, com 2,5 salários contra 1. Tem que ver assim, o percentual para ver se vale a pena você ganhar um aumento, que às vezes nem vale. Dependendo do aumento que você ganhar, não vale a pena ganhar aumento. Tem que
fazer a conta direitinho para ver se o percentual de aumento, né, se você sai da faixa de isenção e passa para a faixa de pagar 7,5%, você ganhar um aumento de 7% não vale a pena, você vai perder todo o seu aumento para o imposto de renda. Então, são essas questões que a gente tem que colocar também, né? Por isso que eu defendo também uma flexibilização maior dessas faixas de enquadramento. Não pode sair de 0 para 7,5, pode sair de 0 para 2, 3, e passar de 2, 3 para 4, 5, aos pouquinhos, né? Porque senão você cria um desequilíbrio muito grande, a pessoa pode ganhar um aumento e não vale a pena. Isso é uma coisa que acontece realmente na prática. Não vale a pena se ganhar um aumento. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar, né? Tem que ver tudo, porque não são coisas simples, são coisas complexas, não tem soluções mágicas mirabolantes. Você estalar o dedo e está resolvido. São trabalhos, estudos, anos a fim aí para poder solucionar uma situação que realmente é um problema no Brasil já há muito tempo. Tá bom? Então fique ligado aqui com a gente que tem tributação, tem imposto de renda nacional. Muito obrigado, valeu.